Bom, vamos entender melhor esses números agora com a Denise Campos de Toledo, toda a situação da economia. A Denise ontem falava para gente sobre a super quarta-feira. A reportagem Camila Yunes mostrou para gente o Banco Central aqui no Brasil elevando a taxa básica de juros. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, como se posicionou e como você analisa todas essas decisões, Denise, para gente? Olha, Adriano, o que nós temos aí é uma preocupação global com a inflação que pode levar a mudanças na política de juros. Isso já está acontecendo aqui no Brasil, nós já tivemos 3 aumentos da Selic, ela já está retornando ao patamar do pré-pandemia, então aos poucos vai retirando esse estímulo para a atividade econômica, que é a manutenção de juros muito baixos, que favorecem a demanda, favorecem a compra a prazo. Não é? O Banco Central se mostra preocupado com essa inflação, ainda há aquela leitura de que as pressões possam ser temporárias. O problema é que a gente está tendo uma sequência de fatores que fazem com que a inflação fique mais pressionada. Tem uma desorganização global, é a preocupação também do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, porque ele até admitiu algum tempo atrás, que vai conviver com uma inflação acima da meta por um prazo maior, mantendo os juros num patamar mais baixo, acreditando que seria efeito dessa desorganização. Então, houve um aumento da demanda, porque algumas economias foram se recuperando, as grandes economias, tanto os Estados Unidos como a China principalmente, levou a um aumento da demanda global. O problema é que cada vez você tem uma justificativa para a inflação se manter no patamar elevado. Ontem, o Copom aqui no Brasil ressaltou, por exemplo, a questão hídrica, que vai fazer com que haja mais aumento da tarifa de energia, vai haver uma correção da bandeira. E o Banco Central aqui no Brasil também demonstrou uma preocupação com a questão fiscal, que é outro fator que pressiona o mercado, pode acabar pressionando o câmbio e é um fator que pesa na composição dos preços também. Então, citou, né, os programas de estímulo dados aqui pelo governo brasileiro, a questão das reformas, se elas não caminharem da maneira esperada. Então, tem muito ruído ainda na área fiscal. A gente vê que a própria inflação tem ajudado, assim como o crescimento maior da economia, a ter números melhores das contas públicas. O problema é que não houve uma mudança estrutural, uma reformulação, uma reforma como administrativa que possa produzir mais resultados. Então, se trabalha com retrato mais positivo da economia brasileira, que é crescimento maior, que são resultados melhores das contas públicas. Agora, faltam mudanças estruturais que reduzam o risco Brasil, o que levaria à condição aí de o Banco Central trabalhar com juros menores. Então, ficou colocada a possibilidade de uma aceleração dessa elevação da Selic. A Selic pode fechar este ano em 6,25%, 6,5%. Se as projeções continuarem piorando, já no mês de agosto, o Copom pode dar uma demonstração de força, elevando a Selic em 1 ponto percentual. Então, toda essa situação revela uma preocupação global mesmo com a inflação. Não é? A economia mundial está saindo de uma situação de pandemia com muitos desequilíbrios. Não é? E aqui no Brasil, o governo vai ter de mostrar resultados. Agora, em vez disso, a gente tem tido mais ruído na área fiscal. O presidente Bolsonaro falou no Bolsa Família em R$ 300. A equipe econômica tenta ver de onde poderá tirar esse dinheiro para a reformulação do programa. Tem prorrogação de auxílio emergencial, tem aí o programa que eles pretendem lançar para ajudar os órfãos da Covid, aqueles que perderam os pais, que perderam o amparo financeiro nas famílias. Então, é toda uma situação muito complicada, ter o desequilíbrio no setor industrial entre oferta e demanda, que também pressiona os preços, e o recado do Federal Reserve em relação à elevação dos juros causa aí uma certa apreensão com relação ao fluxo futuro de investimentos. Não é? Lá é risco zero, então, se tiver juros maiores, desvia recursos de outros mercados. E, Denise, essa avaliação que você faz, todos esses fatores, interferem de qual forma na movimentação do mercado hoje? Olha, ontem nós já tivemos uma reação negativa das bolsas de valores nos Estados Unidos, isso pode ter alguma repercussão na bolsa aqui no Brasil, embora no câmbio a gente tenha um reflexo positivo dessa perspectiva de juros mais altos, porque isso tende a atrair mais recursos de fora e também diminuir aquela pressão especulativa sobre o câmbio. Nós temos o dólar agora em R$ 5,04, ontem, no momento de maior animação, com expectativas do mercado, o dólar chegou a romper o piso dos R$ 5, hoje ele está abrindo em queda, só que está em alta no exterior. Então, vamos ver como é que fica esse jogo de forças. Mas, certamente, a leitura do mercado em relação a essas decisões vai se refletir hoje nos negócios.